Olá a todos, aqui quem fala é o professor Caio Augusto e dando continuidade aqui às nossas aulas de História do Brasil, chegamos na aula de número 3, a aula que vai falar um pouquinho sobre o período pré-colonial. Como sempre, eu vou sair um pouquinho da tela para que você possa anotar a nossa lousa, dar print na lousa, anota no seu caderno, vocês não têm noção do quão importante é a anotação à mão. Ela ajuda na memorização. Existem vários estudos que comprovam que a anotação feita no caderno com a anotação escrita à mão ajuda na memorização e eu sei que você que está estudando para o vestibular precisa memorizar esse conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Deem um print aí na tela para que vocês possam anotar o conteúdo. Bom, então nessa aula a gente vai falar um pouquinho do período pré-colonial, que é o primeiro período ali da história do Brasil. Na aula anterior a gente falou da descoberta do Brasil, como que os portugueses chegaram aqui na América, a expedição de Cabral, o primeiro encontro entre portugueses e indígenas registrado documentalmente na Carta de Pero Vaz de Caminha, as consequências, e nós falamos um pouquinho da exploração do pau-brasil, mas falamos bem por cima, porque o foco da exploração do pau-brasil seria discutido nesta aula aqui, que é a aula do período pré-colonial. Então vamos começar com a definição. Vamos entender o que é o período pré-colonial. Eu, inclusive, coloquei aqui uma data, né? 1500 a 1532, então vamos entender esse processo. Bom, nós chamamos de período pré-colonial o período em que o Brasil não foi efetivamente colonizado no sentido de ocupado, né? Então, o período pré-colonial não houve uma ocupação, construção de vilas, de cidades, de portugueses vindo aqui para morar efetivamente no Brasil. Então, nós chamamos de pré-colonial por quê? Porque não houve uma colonização efetiva, mas o que havia aqui nesse momento era a exploração do pau-brasil. Então, o período pré-colonial é o período em que não há uma ocupação do território efetiva, mas há a exploração de um recurso específico que é o recurso do pau-brasil. Os portugueses vinham, exploravam o pau-brasil e retornavam para Portugal. Por isso que não havia uma colonização efetiva, uma ocupação efetiva. Eles ocupavam temporariamente, mas depois retornavam a Portugal para levar esse produto. Mas é no período pré-colonial que se estabelece aquilo que nós chamamos de a característica principal de uma colônia. Qual é a característica que define uma colônia? Nós chamamos países de colônia por quê? Porque o que define uma colônia é o exclusivo da metrópole ou exclusivo metropolitano. O que é isso? Colônia é um território que só pode fazer comércio com a sua metrópole, com o território que a domina. Isso é colônia. Então, o Brasil pré-colonial é o período em que está começando a se estabelecer essa característica aqui do exclusivo metropolitano. Ou seja, o pau-brasil explorado no Brasil aqui, pau-brasil explorado no território da América portuguesa, só poderia ser explorado pelos portugueses. Ou seja, se estabelece desde 1501 o exclusivo metropolitano da metrópole Portugal em relação à sua colônia, que nesse momento já começa a ser chamado de Brasil ou de América Portuguesa, certo? Deu para entender um pouquinho a definição do que é o período pré-colonial? É o período que vai de 1500 a 1532, em que não havia ocupação efetiva do território brasileiro, mas sim a exploração do pau-brasil a partir do estabelecimento do exclusivo metropolitano. Definição bem tranquila, bem simples, espero que vocês tenham entendido. Bom, vamos ver então como que era essa economia do pau-brasil, como que era a economia do período pré-colonial. Bom, como os portugueses não encontraram ouro, nem prata, nem diamantes, nem grandes joias, o produto mais valioso que os portugueses encontraram aqui era um monte de árvore ali na costa do Atlântico, que era a árvore do pau-brasil, árvore essa da qual os portugueses conseguem o pigmento para a tinta vermelha, muito utilizada nos tecidos, sobretudo nos tecidos da realeza, né? Temos que lembrar que o século XVI é o século do absolutismo, os reis portugueses, franceses, espanhóis
adoravam utilizar aquelas vestimentas vermelhas, então era um produto muito valioso, e a própria madeira do pau-brasil também era muito utilizada para fazer móveis e também a construção de navios, certo? E aí, então, no período pré-colonial, a economia do Brasil é toda baseada na exploração do pau-brasil, certo? E essa exploração era feita com mão de obra indígena. Óbvio, né? Os portugueses não iam lá descer do navio, pegar um machado e cortar o pau-brasil e trazer para a costa e depois levar para Portugal. Eles exploraram a mão de obra indígena, era um sistema de exploração, só que não era um sistema de escravidão ainda. Os indígenas ainda não foram escravizados nesse momento, depois eles serão. Eles serão escravizados e vai haver muita tentativa de escravização dos indígenas. Mas nesse momento, essa mão de obra indígena era explorada a partir de um sistema chamado escambo ou troca. Ou seja, os portugueses vinham, trocavam quinquilharias com os indígenas. Que tipo de quinquilharia? Tecido, espelho, objetos de metal, já que os indígenas ainda não dominavam o metal, então machados, armas de fogo também eram trocadas. Os indígenas então pegavam esses produtos e em troca eles adentravam o interior do Brasil, cortavam o pau-brasil, traziam para a costa brasileira. Lá na costa brasileira haviam algumas construções que eram chamadas de feitorias, uma espécie de armazém gigante construído ali, na qual os indígenas levavam esse pau-brasil, e nesses armazéns eles trocavam esse pau-brasil por essas quinquilharias. E nesses armazéns os portugueses então retiravam o pau-brasil e mandavam para Portugal. Então esse sistema de escambo, esse sistema de trocas, foi o sistema pelo qual os portugueses exploraram a mão de obra indígena. E a gente diz explorar porque, de fato, o valor dos produtos que os portugueses deixavam para os indígenas era muito inferior em relação ao lucro, à lucratividade do pau-brasil. Então era um tipo de exploração também, certo? Então esse era o sistema. E aí o único tipo de construção que a gente vai ter no território brasileiro nesse momento não é a construção de vilas, de cidades, era apenas a construção de feitorias. Então a única construção que nós temos nesse momento são esses armazéns que ficavam ali na costa brasileira e que era o lugar na qual era feita a troca entre o pau-brasil e também as quinquilharias, certo? Bom, e aí, obviamente que apesar de Portugal ter estabelecido o exclusivo metropolitano, isso não significa que França, Espanha e Inglaterra queriam respeitar esse exclusivo metropolitano de Portugal. A gente sabe que o Tratado de Tordesilhas, que estabeleceu a divisão do mundo entre Portugal e Espanha, ele não foi bem aceito pela Inglaterra, pela França, pela Holanda. Então a gente vai ter, a partir de 1500 até 1532, a tentativa dos franceses, dos ingleses, dos espanhóis, de virem também para a América Portuguesa para fazer essa troca com os indígenas. Os franceses, inclusive, vão conseguir, e durante esses 30 anos, os franceses vão estabelecer um bom comércio com os indígenas, né? Os indígenas, principalmente ali da costa um pouco mais ao norte, vão ter um bom comércio com os franceses. Os portugueses vão ficar furiosos e, a partir de então, para tentar proteger o seu território, começam as expedições de guarda costeira. Os portugueses começam a mandar capitães, começam a mandar frotas militares, frotas navais para a costa brasileira, para proteger a costa brasileira da invasão dos franceses, holandeses, ingleses, espanhóis e tudo mais. A primeira expedição de guarda costeira é a expedição do Cristóvão Jacques. Lá em 1516, o Cristóvão Jacques chega com as suas frotas, enfrenta os franceses ali na costa brasileira, vence alguns franceses e começa a proteger um pouquinho o território. Essa primeira expedição ela é bem sucedida temporariamente, mas não impede a tentativa novamente da invasão dos franceses, e aí é preciso uma segunda expedição também liderada pelo Cristóvão Jacques, lá em 1526. E apesar do esforço do Cristóvão Jacques,
essas expedições não conseguiram proteger totalmente o território brasileiro. E aí, então, a gente vai ter o fim do período pré-colonial. Por quê? Os portugueses vão entender que, para fazer realmente uma proteção efetiva do território, era preciso ocupar o território, ocupar efetivamente o território. Não bastava apenas mandar algumas expedições de guarda costeira, não bastava apenas ali construir algumas feitorias, era preciso ocupar de fato o território, mandar portugueses para morar no território brasileiro e assim fazer uma proteção mais efetiva. É aí então que a partir de 1532 a gente vai ter o início da colonização, da qual falaremos com mais detalhes na próxima aula, mas 1532 é mandado aqui para o Brasil a expedição de Martim Afonso de Souza, que vai fundar a capitania de São Vicente e depois outros territórios brasileiros vão ser formados e aí a gente vai ter o início das capitanias hereditárias, da qual é o momento em que o território brasileiro efetivamente começa a ser colonizado. Mas isso é tema para a nossa próxima aula. O que vocês precisam saber aqui é que a partir de 1532 se encerra esse período pré-colonial e começa de fato a colonização brasileira, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, dar o seu like. O seu like é muito importante para que esse vídeo alcance a todos. O objetivo aqui é espalhar conhecimento gratuito para todos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Abraço.